A paz do Senhor, meus amados irmãos, alunos, sejam todos muito bem-vindos no STAcast, a mesa da teologia. Este é o podcast oficial da Escola Teológica da Assembleia de Deus em Campinas. Eu sou o professor Alberto, professor e diretor da STADEC, e eu tenho a alegria de apresentar esse espaço onde a fé encontra o conhecimento, onde falamos sobre teologia, propósitos e ministério. Mas, acima de tudo, a palavra de Deus é o centro de toda a nossa conversa. A nossa gratidão aqui, primeiramente, ao querido pastor, incentivador desse projeto, que é o pastor Paulo Freire. Ele é o grande mentor, o apoiador da nossa escola teológica, da nossa STADEC. Então, eu expresso aqui, já no início desse programa, minha gratidão ao pastor deputado federal Paulo Freire. Bem, o tema de hoje é sobre os 508 anos da Reforma Protestante. E por isso, esse é um episódio muito especial. Nós celebramos 508 anos da Reforma Protestante, ou seja, de 1517 a 2025. A data da Reforma ficou, então, marcada como sendo o dia 31 de outubro. 31 de outubro é quando se celebra esse ato. Basicamente porque foi nessa data que Martinho Lutero fixou na Catedral de Wittenberg as 95 teses, a maioria delas contra a venda de indulgências. Bem, mas a reforma não foi simplesmente um protesto, né? Mas sim um retorno às Sagradas Escrituras, à centralidade da pessoa do Senhor Jesus. E para falar desse tema, nós convidamos uma pessoa muito especial, que é professor, conferencista, escritor, pastor, que é o nosso querido irmão Eudes Martins. Ele foi assessor de projetos especiais da Sociedade Bíblica do Brasil. Também foi diretor executivo da editora Vida, que é uma das maiores produtoras de obras teológicas do nosso país. Ele também foi diretor administrativo da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil. Então tem uma vasta experiência, além de conhecer o país inteiro como conferencista, palestrante, professor, e nós temos o privilégio de tê-lo agora em Campinas, sendo um dos nossos professores da STADEC, que é a Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas. Então, para conversar sobre esse tema tão relevante, eu diria essencial, porque a Reforma Protestante impactou toda a sociedade ocidental. Nós até hoje sentimos. Quando você diz assim, não, eu não vou tomar atitude porque é uma questão de consciência. Isso é de Lutero. Foi Lutero que trouxe essa valoração para o direito de consciência, por exemplo. Mas nós vamos também abordar principalmente as questões relativas à palavra de Deus, a recuperação que a Reforma Protestante trouxe da centralidade das Sagradas Escrituras e da sã doutrina. E o pastor Eudes Martins, professor Eudes Martins, é um defensor da sã doutrina. E por isso é com muita alegria que eu quero receber aqui o pastor Eudes Martins e dar a liberdade para ele fazer a sua saudação inicial. Pastor Eudes, seja muito bem-vindo na Mesa da Teologia. É uma honra ter conosco nesse podcast. A paz do Senhor, pastor Alberto, nosso querido professor, muito obrigado pela honra que me concede de estar contigo, participando desse STAcast. Isso. Tenho assistido já os que já foram gravados, realmente parabéns por essa iniciativa, e para mim é uma alegria muito grande estar aqui com o irmão nesta oportunidade.
Muito bem, então vamos iniciar o nosso bate-papo, o nosso diálogo sobre esse tema tão importante. Mas antes de entrarmos na comemoração dos 508 anos da Reforma Protestante, deixa eu te contar uma coisa. O pastor Eudes, que é o nosso professor, ele esteve dando uma palestra muito linda ali na Assembleia de Deus de Jardim Nova Europa. Foi realmente uma data memorável, foi um culto de ações de graças, onde ele trouxe um conhecimento muito edificante. Todos que participaram parabenizaram, gostaram demais desse evento. Então vamos conhecer um pouquinho o pastor Eudes. Pastor Eudes, antes de mergulharmos então nesse tema da reforma, conte-nos um pouquinho sobre o senhor, sua trajetória ministerial, que já deu para perceber que é vasta. A hora que eu peguei o seu currículo, eu pude observar isso. Mas fale também da sua família, e como nasceu essa paixão pela palavra de Deus. Pastor Roberto, eu sou casado há 54 anos com Gessi e com ela tivemos 3 filhos, que já são casados, nos deram 3 noras maravilhosas e 8 netos que nós estimamos muito. Eu fui nascido e criado num lar evangélico. O meu pai, ele foi um policial de grande fama na década de 50 em Niterói, antiga capital do Rio de Janeiro, que antigamente haviam 2 estados lá, né? Estado da Guanabara e Estado do Rio. Ele era o chefe da polícia do estado do Rio de Janeiro, mas um apaixonado pela salvação das almas, pela evangelização. Então ele renunciou a toda a sua trajetória profissional muito bem sucedida na polícia do Rio de Janeiro para ser um itinerante viajando pelo interior do estado do Rio de Janeiro, abrindo igrejas da Assembleia de Deus, onde na verdade não havia nenhuma igreja evangélica. Meu pai foi um pioneiro das Assembleias de Deus do Rio de Janeiro. E como filho mais velho, de um total de 8 que ele e mamãe tiveram, eu tive a oportunidade de acompanhá-lo desde os primeiros momentos da sua atuação como um grande evangelista e um pioneiro das Assembleias de Deus no Rio de Janeiro. E dessa forma, desde o início, eu adquiri um carinho muito grande pela obra de Deus e pelo ministério, pela dedicação do meu pai e da minha mãe. Quando eu alcanço lá meus 9 anos de idade, meu pai me coloca numa escola de música. E eu estudo música durante quase toda a minha adolescência, porque eu estudei música até os 16 anos. Com isto, toquei na banda, dei aula de música, formei bandas de música no Rio de Janeiro, mas sempre cooperando com meu pai na igreja. E com 16 para 17 anos, o meu pai me enviou para o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Naquela época, estudar teologia era um pecado grasso dentro das Assembleias de Deus. Tanto que o meu pai não teve apoio da igreja e ele custeou todos os meus custos teológicos do próprio bolso. E era um pastor que tinha um salário muito pequeno, ele recebia apenas 3 salários mínimos, com muitos filhos já nascidos nessa época, e ele falou: eu vou pagar a sua escola, vou fazer esse sacrifício, mas eu não tinha dinheiro para absolutamente nada na escola, nem para tomar um cafezinho. Mas ali estudei de manhã, de tarde e de noite, e durante aqueles 2 anos a minha vida mudou. Eu costumo dizer que a minha vida tem 2 fases, antes do IBAD e depois do IBAD. Então, quando eu volto de lá, eu volto com a chama do Evangelho e do estudo de uma maneira muito forte no meu coração. Me lembro muito do pastor João Colenda Lemos dizendo em uma de suas aulas: esta aqui não é uma escola de pastores. Nós não formamos pastores. E ele foi até mais enfático, dizendo: e também não formamos teólogos, mas nós vamos ensinar vocês a cavar. Aqui vocês vão aprender a cavar, a estudar a palavra de Deus, a se aprofundar na palavra de Deus. Assim, ao sair
do Instituto Bíblico, eu já comecei a me envolver nos ministérios da igreja, inicialmente na liderança de jovens, depois como superintendente da escola dominical, que foi durante 17 anos. E desta forma, o meu pai é o meu grande mentor, e que, por sinal, se chamava Alberto. Pastor Alberto Goulart da Silva. Que história linda que você está ouvindo aqui no nosso STAcast, a Mesa da Teologia, que é o podcast oficial da Escola Teológica da Assembleia de Deus em Campinas. Pastor Eudes, talvez o senhor não recorde, mas eu lembro do senhor como gerente da Editora Vida, porque há muitos anos atrás eu acompanhei o pastor Ezequias Soares de Jundiaí, que era um apreciador e ainda é hoje um grande apreciador de literatura, né, teológica, e uma vez o senhor nos recepcionou ali no Bom Retiro. É Bom Retiro, não. No Belenzinho, na não, Liberdade. Na Liberdade. O senhor nos recepcionou ali na Editora Vida. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa sua experiência com a literatura cristã, já que o senhor passou pela Sociedade Bíblica do Brasil, passou pela Editora Vida e também pela CPAD. A minha formação profissional foi na área de contabilidade. Eu fui contador de muitas empresas no Rio de Janeiro, inclusive trabalhei na Fundação Petrobras de Seguridade Social, onde atuei inicialmente como um assistente de contabilidade, mas logo em seguida fui nomeado gerente de compras da Petros, da Fundação Petrobras. E ali eu segui a minha carreira, fazendo minha faculdade de administração, e imaginando uma carreira profissional nessa área administrativa e contábil. Quando, em 1979, um empresário muito querido no Rio de Janeiro, Custódio Rangel Pires, que possuía na época a maior empresa de fabricação de produtos plásticos no país, chamado Plastigel, ele liga para mim, porque ele gostava demais da obra missionária. Ele sustentava vários missionários de Niterói e São Gonçalo, mas ele nunca permitiu que isso fosse dito, que isso fosse informado. Ele sempre dizia que era a Secretaria de Missões que estava sustentando os missionários. E então ele era muito amigo de meu pai, e numa visita à nossa igreja, ele me convidou para ajudá-lo na obra de missões. Então eu era um cooperador dele naquela região ali de Niterói e São Gonçalo. Eu visitava as igrejas, eu escrevia as cartas para os missionários, eu lia as cartas, eu levava as fotos, passava nas igrejas, recolhia ofertas para a obra missionária ajudando o irmão Custódio. Ele liga para mim uma certa tarde na Petrobras e diz para mim assim: eu estou indo para Porto Alegre e vou voltar de lá diretor executivo da CPAD. E você sabe, eu sou um empresário muito, muito ocupado, mas os pastores me convenceram de que a CPAD precisa de um homem como eu para poder recuperá-la. Ela está passando por grandes problemas. Então eu queria te convidar para você ser o meu homem de confiança lá. E foi assim que eu pedi demissão da Petrobras. Foi muito interessante, porque eu procurei o diretor da organização e da instituição e pedi se ele podia me demitir para eu receber meu fundo de garantia. E ele falou: Eudes, você sabe, o teu cargo é de confiança e você é um exemplo aqui dentro da empresa. Eu não tenho nenhum motivo para te dispensar. O conselho de administração da Petrobras jamais aprovaria uma demissão sua. E assim eu saí, sem receber absolutamente nada. E comecei então a trabalhar na CPAD. Antigamente o cargo chamava-se superintendente, e depois o irmão Custódio modificou a estrutura gerencial e eu passei a ser diretor de administração. E ali comecei a ter meus primeiros contatos com a literatura. Embora antes disso eu já frequentava as livrarias e comprava livros, e até montei uma pequena livraria na igreja, isso por volta de 1969. Nós já tínhamos lá uma livraria na igreja. E ali na CPAD eu tive os meus primeiros contatos, as primeiras experiências, comecei a conhecer o Brasil, conhecer a liderança da Assembleia de Deus, e tive a grata satisfação não só de publicar livros que na época eram todos de autores brasileiros. Nós publicamos os primeiros livros traduzidos da CPAD na década de 80,
E um dado marcante da minha presença na CPAD foi colocarmos o Mensageiro da Paz nas bancas de jornais. Então, 50 mil exemplares do Mensageiro da Paz se espalhava por todas as principais cidades do Brasil, nas bancas de jornais, e isso foi uma experiência marcante, porque nós recebemos muitos testemunhos de conversões de pessoas que, lendo o Mensageiro da Paz nas bancas, nós fizemos, evidentemente, uma mudança editorial do jornal, e ele tratava de temas relevantes da sociedade, com um foco na palavra de Deus, não é? Mas abordávamos tudo isso, e então, durante 8 anos e meio, estive ali. Dali recebi o convite para ser diretor da Editora Vida, no Brasil, isso em 1987. Foi quando eu peço demissão de novo da CPAD e venho para São Paulo assumir a direção da Editora Vida, onde fiquei 19 anos e meio como diretor executivo. Inicialmente, a editora era ligada às Assembleias de Deus Americanas e depois foi adquirido pela Zondervan. E ali tive a oportunidade de publicar autores brasileiros. Deu uma grande ênfase, uma coisa que me incomodava era por que os livros estrangeiros eram bem-sucedidos e dos autores brasileiros não vendiam. E então, trabalhando na maior editora evangélica do mundo na época, que era a Zondervan, proprietária da Editora Vida, eu pude conhecer os bastidores do mundo editorial e descobri os segredos. Então, o grande segredo do sucesso dos livros americanos é que os autores eles são atendidos por profissionais da editoração do livro, que acompanha toda a estruturação editorial da obra. E assim eu montei uma equipe de profissionais editores na Editora Vida que dava esse suporte aos autores brasileiros, e dessa forma nós pudemos experimentar um êxito extraordinário do talento nacional. Foi muito bom. Muito importante você conhecer também todas as experiências do professor e pastor Eudes Martins. Você está, então, aqui no nosso podcast oficial da Escola Teológica da Assembleia de Deus em Campinas, o STAcast, que é a Mesa da Teologia. Bem, feitas essas considerações iniciais, nós vamos entrar então no tema proposto, que são os 508 anos da Reforma Protestante. E a minha primeira pergunta ao senhor, pastor e professor Eudes, é: o que foi a Reforma Protestante e por que ela começou? Muito bem, pastor Alberto. É muito importante todos nós lembrarmos que a Reforma Protestante ela foi um movimento espiritual e teológico iniciado no século XVI, como o irmão já mencionou, 31 de outubro de 1517, e esse grande movimento buscou restaurar a pureza da fé cristã conforme as Escrituras. Ela começou, na verdade, como uma reação às distorções doutrinárias e morais da Igreja Católica da época, especialmente a venda de indulgências, o afastamento da Bíblia. Martinho Lutero, movido pelo Espírito e pela convicção da graça, ele desejou que a Igreja voltasse à centralidade da palavra e à justificação pela fé. Que maravilha! O pastor Eudes está aqui no nosso STAcast, hoje abordando 508 anos da Reforma Protestante. Então, ainda nessa mesma linha, quem foi esse monge agostiniano, católico, medieval, Martinho Lutero? E qual foi sua principal contribuição para o movimento da Reforma? Professor Alberto, Martinho Lutero foi um monge agostiniano, teólogo e professor alemão, que se tornou o principal instrumento de Deus para iniciar a reforma. A sua contribuição mais marcante foi redescobrir e proclamar a verdade bíblica de que o justo viverá pela fé, baseado na leitura que ele fez da carta aos Romanos, e encontrou esta verdade no capítulo 17, versículo 7. Um outro papel importante de Lutero foi que ele traduziu a Bíblia para o alemão. A Bíblia só estava disponível em latim,
e a igreja dominante da época não permitia o acesso das pessoas à palavra de Deus. Mas Lutero é o primeiro que traduz a Bíblia para a língua coloquial alemã, o que nós chamaríamos hoje de tradução na linguagem de hoje, um alemão popular, um alemão que pudesse ser atendido por todos, e assim ele levou a palavra de Deus ao povo comum e defendeu com coragem que somente a Escritura tem a autoridade final em nossa fé e prática. Que coisa bonita, né? Então, olha só, voltando para 1517, você vê então um professor do catolicismo medieval, nós estamos falando da igreja medieval, se voltando para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que é uma carta que até hoje traz um impacto extraordinário, né, professor Eudes? A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ela é quase toda completa, né, teologicamente falando, e muitos escritores já fizeram essa consideração de que se não houvesse os evangelhos, só pela carta do apóstolo Paulo aos Romanos haveria cristianismo. E o capítulo 1, versículo 17, impactou a vida de Martinho Lutero, basicamente, o justo viverá da fé, né? Essa foi a palavra que marcou a vida dele. Mas nesse mundo de movimento, do movimento protestante, professor Eudes, quais foram os principais pilares teológicos? Nós poderíamos dizer quais são as colunas da reforma protestante? Os reformadores, professor Alberto, eles sintetizaram a sua fé em 5 princípios eternos, conhecido como 5 solas. O primeiro deles foi o sola scriptura, uma expressão latina que significa somente a escritura é a regra de fé e prática. Ele também, junto com os reformadores, estabeleceram a sola fide. Somente a fé justifica o pecador diante de Deus. Em terceiro lugar, o sola gratia. A salvação é pela graça e não por méritos humanos. Em quarto lugar, solus Christus. Somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens, e o soli deo gloria. Toda glória pertence somente a Deus. E esses pilares continuam sustentando a fé evangélica até o dia de hoje. Muito bem, você está assistindo o podcast oficial da Escola Teológica da Assembleia de Deus, o STAcast, a mesa da teologia. Eu estou aqui com o professor, conferencista, escritor, pastor Eudes Martins, que está dando essa aula fabulosa para nós sobre os 508 anos da Reforma Protestante. Ele acabou então de falar sobre os 5 pilares da Reforma. A minha reflexão aqui, nessa sua fala, professor Eudes, é que para uma igreja ser herdeira da Reforma, ela tem que estar sustentada sobre 5 pilares ainda, correto? É verdade. Tem que ser uma igreja que tenha só a Bíblia como única regra de fé, tem que ter a fé como sendo o elemento fundamental pela fé, tem que depender dessa graça do sacrifício expiatório de Cristo no Calvário, só Cristo, só o Senhor Jesus, o único nome dado aos homens que devêssemos ou devemos invocar para a salvação, e a Deus é o único digno de honra, de glória. E graças a Deus que apesar dos pesares das nossas fragilidades, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus está calcada sobre esses 5 elementos, correto, pastor? É verdade, pastor, essa é a grande verdade. Isso nos alegra bastante. Graças a Deus, né? Professor, quais foram, além então desses 5 pilares que nós refletimos nesse momento, e além de Lutero, né, de Martinho Lutero, que é o primeiro líder e o principal, certamente tiveram outros líderes que ajudaram nesse movimento. Então, o senhor poderia falar sobre os demais líderes da Reforma, os mais relevantes? Vários homens de Deus contribuíram para espalhar a chama da Reforma. Além de Lutero, eu destacaria João Calvino,
que na cidade de Genebra, na Suíça, ele destacou a soberania de Deus e a autoridade da palavra. Um outro grande líder da reforma foi Ulrich Zwinglio, na Suíça, que enfatizou a centralidade das escrituras no culto. Temos também o John Knox, na Escócia, que levou o movimento reformado, ele levou esse movimento reformado a chegar até a formação do pensamento presbiteriano, né, o grande fundador da Igreja Presbiteriana. Podemos citar também Martinho Bucer, Thomas Cranmer e outros, que foram instrumentos poderosos em seus países, guiados sempre pelo Espírito Santo. Que maravilha. Olha só, pastor e professor Eudir, eu sou formado em História, né, na Universidade de São Paulo, e nós chegamos a discutir de maneira secular os impactos da reforma. E ouvindo o senhor falar aqui sobre os grandes nomes da reforma, uma vez um professor de História, ele, num certo aspecto em tom irônico, ele zombou da reforma na seguinte perspectiva, que a reforma foi um movimento pulverizador, ele pulverizou o cristianismo. Eu lembro que naquela oportunidade, na discussão que nós tínhamos, eu falei para ele, mas este foi o propósito da reforma, foi pulverizar, dar autonomia para as igrejas, que então, eu falei em outras palavras, o senhor acabou, apesar dele ter falado de maneira irônica, eu falei, o senhor acabou de mostrar que a reforma funcionou, porque esse era realmente o objeto da reforma, dar essa autonomia, tirar esse modelo monocrático administrativo proposto pela igreja medieval ao ponto de usar uma força repressora para eliminar qualquer pessoa que tivesse uma ideia diferente, fugindo completamente de um dos maiores doutores da Igreja Católica, que foi Agostinho de Hipona, que dizia o seguinte, o que fosse essencial era para manter a unidade, no que fosse essencial. Mas o que não fosse essencial, a liberdade. E em tudo, a caridade. Né? Esse foi um pressuposto muito importante. Por quê? O que é essencial? Nós estamos unidos. O que é o caso hoje das igrejas evangélicas, da herança protestante. O que é essencial, nós estamos unidos. Agora, o que não é essencial, liturgia, forma administrativa, aí a liberdade. Mas em tudo, o amor e o respeito. E eu enxergo algo muito interessante nas 7 igrejas do Apocalipse, porque são 7 igrejas diferentes, mas Jesus se apresenta a todas elas como sendo igreja dele. Então, a ideia da reforma, claro, é bonito você ter uma unidade, um único ministério, tudo isso é bonito, mas não é o modelo da Bíblia, porque você tem 7 igrejas diferentes, autônomas, e Jesus se apresenta ali no início do livro de Apocalipse como sendo a igreja dela. Até nisso a reforma recuperou, porque aí você tem uma igreja sendo organizada na Alemanha, como o senhor já disse, lá na Escócia, o presbiterianismo, e assim vai, e as igrejas com mais autonomia, levando a palavra de Deus, que isso é o mais importante. Mas é claro que a igreja medieval, a igreja católica, vai reagir. É claro, né? E então, qual foi a reação, professor e pastor Eudes Martins, da igreja católica em relação à reforma protestante? Olha, professor Alberto, a Igreja Católica, ela reagiu com uma forte oposição. Ela condenou os reformadores e organizou um concílio especial para isso, o famoso Concílio de Trento, que aconteceu de 1545 a 1563. E este Concílio de Trento, ele marcou o início da chamada Contra-Reforma. E esta reação procurou reafirmar as doutrinas católicas, reformar abusos internos nesse aspecto, e foi positivo, e combater a expansão protestante. Apesar da resistência, a reforma já havia lançado suas raízes e transformado para sempre a história da cristandade. Mas é exatamente nesse momento que surgem, não é, os grandes grupos católicos como os jesuítas, que foram enviados ao Brasil junto com Pedro Álvares Cabral e aqui estabeleceram a religião católica como a religião oficial do país naquela época, não é? É impressionante essa questão da reforma católica, porque
na história, você tem duas leituras, que pode ter sido uma reforma católica ou uma contra-reforma, né? Tem as duas percepções. Claro que para o mundo protestante foi uma contra-reforma, mas para o mundo católico foi uma reforma católica. Pena que a reforma católica veio tardiamente. Por quê? Porque se ela tivesse acolhido o que Lutero falou, basicamente estaria na mesma. Poderia ter acontecido uma reforma mais sem grandes traumas, né? Mas como ela foi lenta na reforma, e ela só se reformou também porque não era mais possível no novo mundo, com as novas descobertas, né? Com a expansão marítima e econômica, tanta coisa acontecendo naquele momento no mundo, não havia mais condições de uma religião querer dominar a vida completa do indivíduo. Eu recuperei aqui, pastor, professor Eudes, a frase de Lutero na Dieta de Worms, quando ele foi forçado a negar o movimento da reforma, quando ele fala que não posso, não quero e não devo. Eu acho interessante essa frase, porque esse é o pilar das democracias ocidentais, que é o direito de consciência, né? O individualismo da pessoa. Fala, olha, eu não estou confortável frente a essa circunstância. Ah, então tudo bem, a gente respeita. É Lutero, naquela dieta, sendo forçado a negar. Ele fala, eu só posso negar se você me provar pela Bíblia. Se você conseguir provar pela Bíblia que eu estou errado, tudo bem, eu vou pedir desculpa, mas se você não conseguir me provar pelas escrituras, então não posso, não quero e não devo, né? Eu luto. Então, é uma cena muito linda desse que nós temos que recuperar e pensar como a liberdade individual da pessoa é algo muito bonito e muito precioso no mundo ocidental. E não é isso mesmo que a Bíblia fala? Cada um dará conta pelas suas escolhas, não é? O pai não levará o pecado do filho, nem o filho do pai. A alma que pecar, essa morrerá, né? Então, cada indivíduo é responsável pelas suas ações. Isso também é uma recuperação da reforma. Você está, então, acompanhando o nosso SteaCast, a Mesa da Teologia, que é o podcast oficial da Escola Teológica da Assembleia de Deus em Campinas. Minha próxima pergunta para o nosso querido professor, conferencista, pastor Eudes Martins. Que impacto a reforma teve na sociedade europeia e em todo o mundo ocidental? Professor Alberto, o impacto foi profundo e duradouro. A reforma ela abriu caminho para a liberdade de consciência, que o irmão mencionou brilhantemente no seu comentário anterior. Mas ela também impulsionou a alfabetização e promoveu a tradução das escrituras para outras línguas, dando acesso a outros povos a palavra de Deus no seu próprio idioma. Além disso, também a reforma influenciou a política, influenciou a ética do trabalho, influenciou a economia, influenciou a cultura, e assim ela deu origem a uma sociedade moldada por princípios cristãos e valores de responsabilidade pessoal e fé racional. Muito bem. Olha só, as colocações do professor Eudes Martins. Ele fala dos impactos na sociedade ocidental. Quem faz pedagogia, eu fiz pedagogia, e na pedagogia a obra mais relevante é de um luterano, que é a Didática Magna, de Comênos. Comênos foi um pastor luterano. Porque qual era a ideia de Lutero? Lutero pensava em escolas públicas de qualidade. Imagina isso, no século XVI, Lutero está pensando de uma educação pública de qualidade, o que nós estamos lutando até hoje, porque eu também sou professor, né? Agora não estou mais lecionando, mas fui professor do Estado por muitos anos, e a luta no Estado dos professores era dar uma educação pública de qualidade para as pessoas, né? Obviamente. E isso já estava na mente, em gestação nas sociedades
que acolheram o movimento protestante. Era a educação. Claro, eles precisavam ler a Bíblia, né? Se a Bíblia é tão importante assim, e não é à toa que a Bíblia será também a primeira obra literária a ser impressa, né? Então veja como a gente começa a fazer a ligação, como uma conquista gera outra, e de maneira que quando se fala de democracia ocidental, não tem jeito de negar a influência da reforma. A própria ideia de Estado secular é uma herança protestante, porque as sociedades protestantes, elas são muito plurais, tem muitas expressões, se dá essa liberdade. E por ter muitas denominações, cristãs ou não, claro que o Estado tem que ser secular, para acolher a todos, diferentes das sociedades majoritariamente católicas, onde a igreja vira um elemento do Estado. Veja, quando o Brasil tornou-se independente em 1822, a Igreja Católica era uma religião oficial do Brasil. Isso não ocorre com os Estados Unidos, por exemplo. Quando os Estados Unidos tornam-se independente, o que ele faz? Um Estado secular. O que é o Estado secular? O que muita gente, professor Eudes, se confunde hoje, achando que Estado secular é sinônimo de ateísmo. Não é. Estado secular é um Estado que protege todas as expressões religiosas, que dá liberdade a todas as expressões religiosas. Não é um Estado ateu, pelo contrário. E isso nasceu com o protestantismo. É exatamente nos Estados Unidos, que é um Estado secular por excelência. O que ele faz? Ele não apoia oficialmente uma expressão religiosa, apoia todas. Dá oportunidades iguais para todas. Todas as oportunidades são oferecidas a todas as expressões religiosas, protegendo, ajudando. Por quê? Porque as expressões religiosas cooperam com o bem-estar do Estado. O Estado não tem braço, não tem força para chegar em todos os segmentos, mas os grupos religiosos chegam. Então, especialmente aqueles que são os responsáveis, né, com a sociedade, não grupos irresponsáveis, né? Claro que o Estado vai ser um facilitador, vai fazer parceria com eles, né? Então, esses são o que nós chamamos de impactos da reforma na nossa sociedade ocidental hoje, né? Muito bem, você então está acompanhando aqui o podcast oficial da Escola Teológica da Assembleia de Deus em Campinas, a STEADEC. Esse é o STEAcast, a mesa da teologia. E a minha próxima pergunta ao professor, pastor conferencista, meu querido amigo Eudes Martins: quais foram as principais divisões e correntes dentro do protestantismo pós-reforma, após a reforma? Perfeito, professor Alberto. O irmão fez um comentário muito interessante a respeito da importância da reforma na secularização das sociedades e o benefício que isso traz para a liberdade religiosa. E é exatamente isso que acontece na Europa e depois em todo o mundo, porque a Europa influencia o restante do mundo, através da formação de diversos grupos religiosos protestantes no mundo todo. O primeiro deles é a Igreja Luterana. É interessante que a Igreja Luterana não foi fundada por Lutero, não é? O Lutero nunca desejou criar uma igreja diferente. Ele queria reformar a Igreja Católica. Ele queria que a Igreja Católica mudasse, voltasse para a Escritura e eliminasse todas aquelas idiosincrasias que haviam lá. Mas a Igreja Luterana surge, então, após a morte de Lutero, e ela é uma igreja muito forte em todo o mundo, inclusive no Brasil. Nós temos 2 grandes grupos luteranos no Brasil que reúnem, somando os 2 grupos, quase 2 milhões de seguidores, né, no Brasil, com a concentração maior nos estados do Sul, mas também em todo o país. A Igreja Luterana está presente em todo o país e é uma igreja que segue os ensinos de Lutero. Nós temos também as chamadas igrejas da Reforma, ou igrejas calvinistas, com foco na soberania de Deus. Uma outra igreja muito forte é a Igreja Anglicana, que é a igreja da Inglaterra, que uniu princípios reformadores com princípios católicos, porque foi uma divisão dentro da própria Igreja Católica. Um movimento muito interessante que vale a pena lembrar foram os anabatistas, que defendiam o batismo de crentes e a separação da igreja do Estado.
daí surge a nossa denominação muito forte também em todo o mundo, que é a Igreja Batista, não é? E os anabatistas condenavam o batismo de crianças e defendia que o batismo só poderia ser uma experiência de quem já tinha reconhecido Jesus como seu Senhor e Salvador. E com o tempo dessas raízes surgiram denominações, como batistas, que eu mencionei, os metodistas, os pentecostais, os assembleianos, mantendo viva a chama da reforma. Muito bem. Você está acompanhando, então, o STAcast, a Mesa da Teologia, que é o podcast oficial da Escola Teológica da Assembleia de Deus em Campinas, STADEC. Professor Pastor Eudes Martins, como a reforma influenciou a educação e a leitura das Sagradas Escrituras? Professor Alberto, a reforma foi uma revolução educacional. Uma verdadeira revolução, porque os reformadores, eles acreditavam que todo cristão deve ler e interpretar a Bíblia. E a defesa desta tese levou o povo a aderir às escolas e universidades que foram criadas para alfabetizar o povo. É muito bonito na história do pensamento cristão contemporâneo nós observarmos como as universidades é fruto da igreja cristã. Não é? Foram elas que formaram as primeiras escolas de alfabetização, que não só alfabetizavam, mas ensinavam também as matérias principais, como biologia, matemática, física, o próprio idioma, o estudo do próprio idioma de cada país, perfeito? E isso foi muito relevante a formação das escolas e universidades. Inclusive, nós ainda temos hoje, aqui mesmo no Brasil, muitas escolas e universidades protestantes. A outra coisa muito importante, que a reforma teve uma influência importante na educação e na leitura da Bíblia, foi a tradução das Escrituras para línguas nacionais. Incentivou o estudo, incentivou a leitura, incentivou a reflexão pessoal e, dessa forma, tornou a Bíblia o livro mais lido e influente da história humana. Que coisa bonita, né? Uma história linda. Até hoje, as igrejas evangélicas apoiam demais a educação. Existem escolas aqui mesmo na cidade de Campinas, escolas chamadas confessionais, como a Escola Presbiteriana Jaime Quentes, o Colégio Ágape, de orientação batista, ou também a própria Igreja Batista, e outros colégios confessionais de orientação confessional protestante. Mas também a cidade de Campinas tem um projeto, professor Eudes, chamado EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, e todo ano se faz campanhas e, sem dúvida alguma, as igrejas têm ajudado demais nesse projeto com a municipalidade. Eu quero aqui mandar um abraço para a professora e diretora Daniele Guimarães, que tem feito um trabalho lindo junto ao município de Campinas com o EJA, que é o ensino de jovens e adultos. E eu aproveito a oportunidade, se você é um pastor, um professor, e tem algum espaço aí no bairro onde você congrega, monte uma classe do EJA. Não é uma luta do município de Campinas para a erradicação do analfabetismo. E tem dado muito bons resultados. Nós, evangélicos, gostamos da educação porque nós precisamos ler a Bíblia. Então, todo evangélico tem que ser alfabetizado, porque ele tem que ler a Bíblia. Então, todo evangélico tem esse sentimento de estudar, como o professor Eudes pontuou, como nós investimos na educação. Mas está aí um braço do governo municipal, ajudando as pessoas que não são alfabetizadas. É o EJA, Ensino de Jovens e Adultos, que dá todas as condições para uma pessoa que não teve a oportunidade de ser alfabetizada. Porque tem muita gente que não teve essa oportunidade, ou porque viveu o tempo todo no campo, né? Ou precisou trabalhar muito precocemente e não pôde estudar. E o EJA, professor Eudes, aqui da cidade de Campinas, que é o ensino de jovens e adultos, dá todas as condições, material,
alimento, transporte. Esse é um projeto da Prefeitura de Campinas, é uma luta para nós erradicarmos o analfabetismo na nossa cidade. Por isso que eu parabenizo a professora Daniela Guimarães, que é uma lutadora e tem incentivado muitas criações de novos núcleos de alfabetização na nossa cidade. E nós sabemos que isso também é uma herança protestante, que o protestantismo ensina as pessoas a lerem para poderem ler as Sagradas Escrituras. Você está assistindo, então, acompanhando o nosso programa. Este Acast é a mesa da teologia. Vamos para a próxima pergunta, aproveitando aqui a oportunidade muito honrada para nós, da presença do professor, conferencista e pastor Eude Martins. Qual é o significado da Reforma Protestante para a igreja de hoje, pastor Eude? Professor Alberto, a reforma ela continua sendo um chamado à volta à palavra de Deus e também à centralidade de Cristo na vida das igrejas e dos crentes. A reforma nos lembra que a igreja não é sustentada por tradições humanas, mas pela graça e pela verdade. Ser reformado hoje é permanecer fiel às Escrituras, pregar o Evangelho puro e viver com integridade diante de Deus. Graças a Deus. Professor Eudes, como podemos aplicar os princípios da reforma na vida cristã contemporânea, da atualidade? Nós aplicamos a reforma, professor, quando fazemos da Bíblia a nossa bússola. Fazemos da graça a nossa segurança e de Cristo o centro de nossa vida. Cabe aqui um apelo aos nossos acompanhantes, aqueles que nos seguem, de que é importante ler a Bíblia toda, não só partes da Bíblia, mas a Bíblia toda. Eu gosto sempre de lembrar que a leitura da Bíblia completa toma apenas 72 horas. Então, se a pessoa tiver o hábito de ler a Bíblia 1 hora por dia, ele lê a Bíblia toda em 72 dias. Então, ler a Bíblia não é assim um bicho de 7 cabeças, como se dizia antigamente. E quando nós servimos ao Senhor com humildade, quando nós vivemos com fé, quando nós buscamos glorificar a Deus em tudo, nós estamos aplicando os princípios da reforma à nossa vida pessoal com Deus. Por isso, eu afirmo que ser um cristão reformado é viver diariamente o lema: a igreja reformada deve estar sempre se reformando. Graças a Deus. É isso aí, é o podcast oficial da Escola Teológica da Assembleia de Deus em Campinas, é o STAcast, a mesa da teologia. Pastor Eudes, o senhor falando sobre esse assunto tão relevante, que é o incentivo à leitura das Sagradas Escrituras. Essa sempre foi uma prática da Assembleia de Deus. Uma igreja que sempre incentivou as pessoas a lerem a Bíblia. Décadas passadas, você via as pessoas lendo a Bíblia na hora do almoço, lendo a Bíblia no ponto de ônibus, lendo a Bíblia nas filas, porque realmente havia um incentivo muito grande para a leitura. E isso é maravilhoso, porque se a Bíblia é a palavra de Deus, se a Bíblia nos santifica, como o Senhor Jesus declarou, santifica-me na verdade, a tua palavra é a verdade. Se a palavra de Deus, então, purifica o ser humano, traz edificação, consolo, então, obviamente, ela tem que ser lida diariamente, não é isso, professor? É verdade, ela deve ser lida diariamente. Eu percebo que a maioria das pessoas que tem dificuldade de ler a Bíblia toda, é porque eles tentam começar em Gênesis e terminar em Apocalipse. E é importante dizer para esses queridos irmãos e irmãs que a Bíblia não está organizada em ordem cronológica. Ela está organizada por temas. Isso significa que a leitura da Bíblia pode ser
em diversas seções da Bíblia simultaneamente, sem problema algum. Você pode começar lendo o Pentateuco e depois, antes de ler os livros históricos, você pode ler o livro de Salmos, você pode ler os Evangelhos e depois volta para os livros históricos, depois lê os profetas. Se você acha que os profetas maiores são livros muito grandes, lê alguns dos profetas menores, retorna lá onde você parou, lê o livro de Jó, os livros poéticos, e assim, você fazendo essa gangorra lá e cá, você acaba concluindo a leitura da Bíblia com muito mais facilidade do que tentando começar em Gênesis e terminar em Apocalipse. Não que esteja errado. Eu, por exemplo, procuro sempre fazer a minha leitura da Bíblia de uma forma sistemática, que eu esteja lendo a Bíblia, sempre a Bíblia toda. Cada vez que eu faço isso, eu uso uma tradução diferente, que é uma coisa também importante. Você lê a Bíblia em diferentes versões, não é? E no momento, neste ano, eu estou lendo a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Mas eu já li a Bíblia começando do livro maior e terminando no livro menor, começando no menor, terminando no maior. Então existem muitos jeitinhos, como é bem peculiar ao povo brasileiro, de ler a palavra de Deus. A minha maneira de leitura da Bíblia é muito semelhante à do senhor. Eu estou lendo de maneira, seguindo a ordem sequencial dos livros. Atualmente eu estou no livro de Números, mas eu já li os Evangelhos, agora estou em Lucas novamente, e então a minha leitura diária, por exemplo, é sempre um capítulo no Antigo Testamento, em Números, um capítulo no Evangelho de Lucas e lendo a epístola do apóstolo Pedro. Então, você tem sim essa liberdade, né, para ler. Recentemente eu terminei de ler o Evangelho de João novamente. É um evangelho muito fácil, né, para leitura, para quem está iniciando a leitura da Bíblia, poder iniciar no Evangelho de João, que é um evangelho muito fácil, muito doce. E o importante é que você leia a Bíblia, ou vai para os Salmos, né, que é um estilo mais poético, mas é importante a leitura da palavra de Deus diária. Acho que tem duas coisas fundamentais que é uma conquista da Reforma Protestante: a leitura da Bíblia e a oração. Não é, professor? É verdade. Leitura da Bíblia e oração não pode faltar. Faz parte do nosso cotidiano. É o STAcast, a mesa da teologia, e é o podcast oficial da Escola Teológica da Assembleia de Deus em Campinas. Por falar na STADEC, eu gostaria que o senhor falasse alguma coisinha sobre a nossa escola. O senhor tem tido essa experiência conosco ali. Gostaria de ver o seu parecer sobre a STADEC. Tem sido uma honra muito grande ser lembrado pelo irmão para ministrar algumas disciplinas na STADEC. Já participei do curso de formação de obreiros, ministrando sobre ética cristã para eles. Foi uma experiência maravilhosa ver o interesse dos alunos. E agora estou tendo a oportunidade de dar aulas no módulo avançado da STADEC, que é uma turma bem mais conhecedora das escrituras, né? Já fizeram o básico, já fizeram o médio, e nós estamos, então, dando aula na matéria História do Pensamento Cristão Contemporâneo. Tem sido gratificante demais ver o entusiasmo de todos, mas principalmente chama muito a minha atenção a estrutura organizacional da escola. Ela é muito bem organizada, muito bem estruturada, e todos nós que damos aula ali, nós recebemos um apoio logístico e pedagógico também excelente, que permite que as nossas aulas sejam relevantes para os nossos alunos. Muito bem, você está participando aqui do nosso STAcast, a mesa da teologia, o tema abordado: 508 anos da Reforma Protestante. Lembrando que em Campinas nós temos uma lei que colocou o dia 31, o dia da Reforma Protestante, no calendário oficial de eventos. Eu tive a oportunidade de apresentar essa lei quando eu era vereador, no ano de 2014, e o prefeito da época sancionou. Portanto, dia 31 de outubro está no calendário oficial de eventos da cidade de Campinas. Eu lembro que todo ano nós fazíamos um culto de ações de graças pelo aniversário da Reforma, e nós tínhamos o apoio da municipalidade, porque faz parte do calendário oficial de eventos da cidade de Campinas
a Reforma Protestante. Todo dia 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante e está no calendário oficial de eventos do município de Campinas. E nós, então, aproveitamos essa oportunidade. A Câmara Municipal de Campinas sempre celebrava essa data, pelo menos enquanto eu tive a oportunidade de estar como vereador. Eu fui vereador em 4 mandatos consecutivos, então, basicamente, durante 12 anos, nós celebramos, ora na Câmara Municipal de Campinas, ora em algum outro evento, sempre aprovado, porque era uma sessão solene, era um momento que nós também entregávamos alguns títulos para alguns cidadãos, que carinhosamente eram pensados da sociedade pelos seus relevantes serviços prestados à sociedade de Campinas. E então nós sempre lembramos com muito carinho essa data que impacta as sociedades ocidentais. Eu quero que o nosso convidado, pastor Eudes Martins, conferencista, professor, escritor, faça suas considerações finais. Agradeço, professor Roberto, a honra de participar desse SteaCast. Temos que decorar essa expressão, porque é um nome budaquinho, olha a colinha aí, ó. SteaCast, a mesa da teologia. Parabéns, professor. Nos sentimos assim muito felizes com a sua iniciativa do SteaCast e ter a honra de participar então é maior ainda. Parabéns por esta e outras grandes iniciativas que o irmão tem tido na área da educação teológica em nossa região, e estar junto ao seu lado nessa missão nos deixa muito felizes. Obrigado por tudo, professor Alberto. Professor, pastor Eudes Martins, foi uma honra tê-lo conosco nesse episódio tão enriquecedor sobre os 508 anos da Reforma Protestante. Hoje nós entendemos que a Reforma não é apenas um evento histórico, né? Mas um chamado constante à fidelidade da Igreja. E você que nos acompanha, é importante você lembrar que a Reforma continua em cada cristão que decide viver a palavra de Deus, as sagradas escrituras, pela graça, pelo toque especial do Espírito Santo de Deus, a graça de Deus, como Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 11, ele declara: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E isso a gente faz em crer no Senhor Jesus Cristo. Paulo declara isso também em Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E toda a honra, toda a glória pertence a Deus. Esses são também elementos da reforma. Para você que está acompanhando esse SteaCast, a mesa da teologia, o podcast oficial da Assembleia de Deus em Campinas, também fica esse chamado. Nos ajude aí, inscreva no nosso canal, é rapidinho, se inscreva lá, deixe um like, aperta o positivinho aí e comente. Se você gostou, escreva aí: olha, gostei muito desse programa, fale de onde você é, deixa lá registrado: eu sou de tal local do Brasil, de tal cidade, deixa lá essas informações, mas eu quero pedir para você, compartilhe, todo mundo, professor Eudes, tem um grupo de WhatsApp, todo mundo. Então eu peço para você, compartilhe esse programa aí no seu grupo e não deixa de se inscrever. É muito importante que você se inscreva e entre no nosso link aí do YouTube, da SteaDec, porque lá tem outros materiais disponíveis para a sua edificação espiritual. Então, meu grande abraço, fique na paz do Senhor, até o próximo episódio no nosso SteaCast, a mesa da teologia.